eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo de número 28 ao versículo de número 30. Com certeza você conhece muito bem este texto. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim o texto da palavra de Deus. Mateus 11, 28 a 30. Palavras do Senhor Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira coisa que nós já podemos tirar daqui é que o ato de seguir ao Senhor Jesus é um ato voluntário de cada um. Ninguém é obrigado a seguir ao Senhor Jesus. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele convida. Ele oferece a oportunidade. Ele chama. Mas cada um de nós decide em poder aceitar ou não aceitar o convite feito pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, conforme bem diz o texto, vinde a mim a todos que estáis cansados e sobrecarregados, convida a todos. E isso implica a mim e a você. É um convite estendido a todos nós. Não é um convite dado a algumas pessoas por alguma questão de preferência. Não tem a ver com cor, não tem a ver com status social, não tem a ver com poder econômico, não tem a ver com nível cultural, não tem a ver com região, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com gente. Então este convite é estendido a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. É estendido inclusive a mim e a você. A resposta, ela depende de cada um de nós. O convite se dá em 3 etapas. Todo convite tem isso. Quem fez o convite? Quem é que está fazendo o convite? Ok? Para quem que está sendo direcionado este convite? E o que se propõe, o que se apresenta a partir deste convite? Quem faz o convite? O Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então o convite, ele é feito pelo Senhor Jesus, que veio a este mundo na qualidade de ser humano, do verbo que se fez carne e que habitou entre nós. No prólogo de João, João diz: e vimos a sua glória. Então, a glória de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus. A glória de Deus revelada, encarnada a partir da demonstração do amor a partir do Senhor Jesus. Esta glória encarnada em Jesus, ela compartilhada com toda a humanidade, ela hoje habita em mim, em você, em cada um de nós que um dia já entregou o Senhor, a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que já passou por esta experiência, que há um brilho dentro de você, que há um brilho na sua vida, que há um brilho espiritual, é o brilho que vem de Deus, é um brilho que é perceptível no seu semblante, é um brilho em que pessoas com certeza já devem ter dito para você: o que é que você tem de diferente? Alguém já lhe falou isso? O que é que você tem de diferente? Você não falou nada, você não expressou nenhuma palavra, você não apresentou nenhum sermão, mas olharam e viram alguma coisa em você de diferente. E o estranho seria, e o estranho é, quando as pessoas não veem nada de diferente em nós. O estranho é quando as pessoas não conseguem perceber
quem nós somos no aspecto espiritual. O estranho é quando nós, no meio da multidão, somos mais um na multidão, somos mais um no meio de tantas pessoas e nós não conseguimos referenciar Jesus. O convite foi feito pelo Senhor Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus fez o convite e ele se define como alguém que é manso e como alguém que é humilde. Este convite não foi colocado na sua caixa de correio. Este convite não foi lhe entregue às pressas. Este convite não foi lhe entregue amassado. Este convite é entregue de maneira pessoal e maneira cordial. Manso, no Velho Testamento, tem a ver com aquele que se encontra numa posição inferior. Observem bem, o convite que vem a ser apresentado a mim e a você é apresentado mansamente pelo Senhor Jesus, que se colocou numa posição inferior. O texto de Isaías, capítulo 53, vai nos falar do servo sofredor, que ele levou sobre si as nossas dores, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e que não havia beleza alguma em seu rosto, para que nós o contemplássemos e para que nós o admirássemos. Até neste sentido, eu vejo, observo e considero que se não havia, conforme diz o autor, o profeta Isaías, a beleza no rosto, é porque a beleza é de dentro para fora. É porque a beleza não é estética. É porque a beleza não é maquiada. É porque a beleza é aquela que extrapola, não é? E que é exalada por cada um de nós. Ela vem de dentro para fora. Então o Senhor Jesus, ele vem ao mundo desta maneira como servo. Texto também de Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar que ele tomou a forma de homem, e sendo na forma de homem, ele foi humilde e humilde até a cruz. Todos nós aqui temos aquela pontinha de orgulho. Eu diria que talvez alguns de nós aqui tenham um pontão de orgulho. Depende de cada um. Mas todo mundo tem aquela questão do tipo, fez comigo, não vai fazer de novo. Não é? Porque eu não merecia que fizesse isso comigo, porque eu não esperava isso de você. Todos nós temos, dentro da nossa humanidade corrompida, essa questão que nos coloca por vezes, e em muitas vezes, na questão de nos compararmos com pessoas, e nos colocarmos por vezes, e em muitas vezes, acima das pessoas. Sabe que alguém, quando se compara com uma outra pessoa, ela não está anulando a pessoa com quem ela se compara, ela está se anulando. Quando nos comparamos com uma outra pessoa, nós não estamos anulando a pessoa com quem nós estamos nos comparando, mas nós estamos nos anulando. Então tome cuidado e não caia nessa esparrela de poder se comparar com as pessoas. Isso não significa dizer não admirar o que é bom nas pessoas, de poder não reconhecer o que é virtuoso na vida de um irmão, que é virtuoso na vida de uma irmã. O que significa dizer é que comparar no sentido de não querer se colocar no lugar daquele irmão, no lugar daquela irmã. Um outro aspecto, quando por vezes, isso não acontece aqui em nosso meio, em hipótese alguma isso acontece. Quando, por exemplo, acontece em outros arraiais, mas aqui na PIB Lins não acontece. Quando alguém, por exemplo, vai tecer um comentário sobre uma outra pessoa, de maneira a denegrir esta pessoa. Isso não acontece aqui entre a gente, né? Do tipo, viu como é que ele cantou? Do tipo, viu como é que ele pregou? Do tipo, viu como é que ele estava? Então esses comentários depreciativos, eles têm no cerne, na base, aquela forma equivocada de poder crescer a partir de apontar o erro do outro. De crescer a partir de apontar aquilo que ele pensa que é o erro do outro.
Então são por vezes pessoas que nós não temos aqui, que dentro do contexto de não terem lá uma boa autoestima, elas têm uma necessidade de criticar o outro, de poder então tecer críticas para o outro, porque é como que se o outro diminui, ela cresce. Isso não foi o que Jesus fez. Jesus, o Filho de Deus, ele veio entre nós, esteve entre nós, e é importante que nós entendamos que era o próprio Deus. Então ele habitou entre nós, transitou entre nós, e assim o fez na forma de servo, e assim não fez de forma arrogante, e assim não fez de uma maneira violenta, assim ele o fez na forma de servo. Eu gosto do texto de João, quando o apóstolo João ele vai falar de maneira diferente dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João tem uma maneira de descrever os últimos dias do Senhor Jesus na terra. E aí é João que descreve aquele momento, você lembra? Que Jesus lavou os pés dos discípulos. Este episódio tem todo um significado, a Bíblia, ela tem muito significado, certo? Muito significado. Lugar de terras, estradas poeirentas, não tinha asfalto, então era muita poeira. Já viu uma pessoa que anda no interior? Irmãos nossos conterrâneos, seja do Nordeste, seja do Norte, pessoal abençoado, maravilhoso, que por vezes anda com o pé no chão, eles têm uma característica anatômica diferente nos pés. Já viram isso? Já observaram isso? Os pés têm uma característica diferente. Então o que acontece? Não havia também sapatos, eram calçados, era sandália. E aí eles andavam naquelas estradas poeirentas. Costume era então, ao chegar à casa de uma pessoa, isso nos remete também ao episódio do milagre em que Jesus transformou a água em vinho, nas bodas de Caná. Haviam aquelas talhas que eram ali colocadas para que os escravos pudessem fazer o quê? Ao chegar o convidado, o escravo tirava a água, o escravo se abaixava, por vezes se ajoelhava e lavava os pés daquele que chegava. Então é uma relação de que o escravo nesta ação era aquele que não tinha valor algum. Valor àquele que foi convidado para a festa. Valor àquele que ali chegava à festa. Pois bem, João vai dizer que Jesus pegou desta água, dá a entender que chegou com os discípulos de uma caminhada, e Jesus pegou desta água, ele disse para o escravo, vamos aqui dar uma florida no texto, pode deixar que eu faça esse serviço. Talvez o escravo tenha dito para ele, não, isso não lhe cabe, isso não lhe pertence. Talvez o escravo, com toda aquela baixa autoestima de ser desvalorizado, de não ser reconhecido como pessoa, tenha dito não. Jesus disse, estou aqui então fazendo florido, eu vou fazer isso. Jesus assumiu o papel daquele escravo e ele começou a lavar os pés dos discípulos. No meio dos discípulos, Pedro foi aquele que verbalizou e falou, o Senhor não vai lavar os meus pés. Então Pedro, nesse sentido, é a encarnação deste pensamento que classifica as pessoas, que coloca alguns como importantes e outros como muito importantes, ou outros sem importância alguma. Então Pedro está numa classificação social, e Jesus fala para ele, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro leva um choque, e ele fala, Senhor, não somente os pés, mas o corpo todo. Não é para tomar banho, é para lavar os pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. Imagine você no corpo apostólico. Imaginemos que se fosse hoje. Nós não vivemos em um lugar de estradas poeirentas. Estamos na cidade. Eu não vejo ninguém aqui descalço. Eu não contemplo ninguém aqui sem um calçado. Os calçados são bonitos.
Parabéns, Leônidas, seu calçado está bonito, está engraxado, bom, não é? Irmãs com sandálias. Imaginemos que se fosse hoje, Jesus aqui em nosso meio, e Ele começasse a lavar os nossos pés, qual seria o seu sentimento? Como que você reagiria a essa atitude? Você reagiria como Pedro? Num primeiro momento, não. A mim não lhe compete desta maneira. Pois bem, com certeza todos nós seremos tocados por esta mensagem, porque as ações, elas em tantas ocasiões, em muitas ocasiões, elas dizem mais do que 1000 palavras, minha gente. Gente, falar eu te amo já é um compromisso, mas demonstrar que ama é um compromisso maior e mais autêntico. Falar que nós falarmos que nós amamos a Deus, tudo bem, mas daí a poder estar tão somente resumido nesta perspectiva da fala e não da ação, não tem sentido. Jesus lavou os pés dos discípulos, depois ele, imagino, lavou as mãos, enxugou, e ele falou: eu fiz isso com vocês, e vocês me chamam de Senhor, e eu sou o Senhor, mas eu fiz dessa maneira, para que vocês assim façam também, para que vocês assim procedam também. E disse mais: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ao que ele se referia: se vocês entendem que a postura que devemos ter na vida deve ser uma postura de serviço, deve ser uma postura de poder abençoar, de poder ajudar, se vocês entendem que servir não é demérito, é mérito, se vocês compreendem isso, vocês serão felizes. Você está pronto para servir? Você tem um coração aberto para servir? Pois Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para servir a mim e a você. Ele veio ao mundo para poder servir a mim e a você. Então, este convite é feito nesta perspectiva da mansidão, não é da imposição. Mas diz também, Jesus, ele se define, porque eu sou manso e eu sou humilde. E aqui, o significado no grego, remetendo lá no Velho Testamento, é aquele que se curva, é aquele que se coloca como pequeno, é o insignificante em comparação a alguma outra coisa. Olha, dá para poder entender que Jesus, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele veio ao mundo com esta perspectiva. Dá para poder entender que Jesus, o Filho de Deus, ele nasceu numa manjedoura, e daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal, e que o nascimento na manjedoura estava programado, não foi por acaso. Dá para entender que o decreto colocado por César Augusto, de poder fazer então aquele censo, aquilo tinha a mão de Deus. Dá para entender que Maria, no auge da gravidez, em 9 meses de gravidez, ela precisa realizar esta viagem, e que as dores de parto surgiriam durante a viagem. Tudo isso foi planejado por Deus. Tudo isso. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele veio nesta perspectiva de servo. Ele veio não numa perspectiva de ostentação. Ele não veio numa perspectiva de poder mostrar, de poder sobressair. Ele veio nesta atitude de poder abençoar, de poder servir. É este Deus maravilhoso que a Bíblia fala. E é este Deus maravilhoso que nos convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então aí a quem é direcionado o convite? O convite é direcionado a todas as pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Deus não vai ouvir a sua oração em detrimento da oração do outro. Deus nunca vai atender alguém de uma maneira que seja especial e de outro que não seja tão especial assim. Deus não tem filhos preferidos. Todos nós colocados
dentro desse status de podermos ser iguais perante Deus, de sermos colocados no mesmo tratamento perante Deus. Então o convite é oferecido a todas as pessoas. Repito agora o que disse hoje pela manhã, quando lá em Apocalipse 7, aparece então a visão da grande multidão. Senhor, quem são esses? Quem são esses que vêm com as suas vestes brancas? Estes de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então ali o branco, o preto, o amarelo, o culto, o inculto, o analfabeto e o pós-doutorado, todos ali colocados naquela miscigenação, naquela constituição maravilhosa. Diz o texto bíblico: estes são os que lavaram e os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O convite é para todos. O convite é para todos. Não é o convite para algumas pessoas. Uma vez aceitando o convite, nós não nos tornamos preferidos de Deus. Nós não nos tornamos alguém em que possamos nos constituir como sendo melhor do que o outro. Deus nos atende, Deus nos abençoa pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração, mesmo quando esta oração é menor do que um grão de mostarda, e tantas vezes assim o é, porque Deus é amor, porque Deus é graça, porque Deus é misericórdia. Deus entende as suas orações quando você não consegue formar uma frase, porque Deus não olha para a sua boca, Deus olha para o seu coração. Deus está vendo o que está acontecendo dentro de você. Ele está contemplando para além de suas feições. Por vezes, nossas feições, elas dão a demonstração daquela calmaria, de tudo sob controle. Nós falamos isso corriqueiramente. Nós falamos isso costumeiramente. Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem nada. Em muitas ocasiões não está bem. Não é que eu e você tenhamos que dizer para cada pessoa que pergunte se estamos bem ou não, que nós vamos contar a história ou a novela da nossa vida. Mas daí a nós mostrarmos alguma coisa que não é realidade, daí a nós não abrirmos o nosso coração perante Deus e também perante uma pessoa que Deus coloca à nossa frente para podermos compartilhar, há uma distância enorme. Então o convite é feito para todas as pessoas. O convite é feito para uma pessoa como você. Você não recebeu o convite da formatura do irmão Anderson? Não fique triste com ele, nós não o conhecíamos. Não recebemos o convite para o casamento deles, nós não o conhecíamos. Mas se isso acontecesse dentro de um nível, e nenhum compromisso ele teria de fazer isso, mas de relacionamento um pouco mais próximo, e ele não desse esse convite para mim e para você, poderíamos falar: puxa, ele não deu o convite para mim. Em quantas ocasiões eu já ouvi, né, em alguns momentos de celebração, no nosso contexto, no nosso meio, de alguém que casou, fez um aniversário, alguma coisa assim, e que o irmão perguntou: você recebeu o convite? Porque eu não recebi. Você recebeu o convite? E aí, quando a pessoa diz: eu recebi, e você não recebeu, como é que você se sente? Por mais que você esteja resolvido, é uma situação que você vai se sentir preterido. Não é isso. Não é isso. Mas é quase que automático nós pensarmos desta maneira: por que não me convidou? Por que não me chamou? Por que não falou comigo? Este senso que nós temos de importância. Pois bem, convite que é apresentado por Deus através do Senhor Jesus é dado a cada um de nós. De tal modo que você pode perguntar: Zezinho, você recebeu o convite de Jesus? E se ele falar sim, eu digo: eu também.
Alain, você recebeu o convite do Senhor Jesus? E se você diz sim, eu digo eu também. E se pergunta, Juan, você recebeu o convite de Jesus? E você diz sim, e eu também, porque é um convite dado a todas as pessoas. Por vezes nós nos admiramos quando nós olhamos uma pessoa que na vida pregressa fez tantas coisas erradas, e nós olhamos para esta pessoa que tem a vida mudada por Jesus, e a gente fala assim, como é que mudou, o que aconteceu? Aconteceu que ela aceitou o convite. Mas o detalhe aqui colocado é que se o convite é dado para todas as pessoas, e as pessoas mais propensas a poderem aceitar o convite são aquelas que estão na perspectiva do cansaço. Então vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado, a palavra no grego se refere a alguém que foi espancado, a alguém que foi moído, se refere a um soldado que está na exaustão depois de uma batalha, se refere ao mensageiro que correu vários quilômetros para poder chegar ao seu objetivo. Então, cansaço tem a ver com o que nós hoje, não restrito, mas tem a ver com o que nós hoje tomamos conhecimento, por exemplo, a síndrome de Burnout, de pessoas cansadas, de pessoas esgotadas. Nós vivemos um tempo de tantas facilidades, nós vivemos um tempo de tantas possibilidades, mas estamos vivendo um tempo de pessoas cansadas, pessoas que estão desabrochando para a vida, que estão demonstrando esse cansaço com a vida. Observamos isso no crescimento das crises de ansiedade, no seio de jovens, no seio de adolescentes, crises existenciais, em que um adolescente começa a questionar a sua existência, em que ele começa a falar, mas eu não sou feliz. E essa felicidade, ela é medida por poucas coisas e por porcarias. Por exemplo, conversávamos hoje no almoço com a Viviane, com Douglas, com outros irmãos, de pessoas que ficam chateadas porque não receberam uma curtida pela mensagem que postaram no Instagram. Eu postei, ninguém curtiu. Parece que isso é algo que é do outro mundo, mas é desse mundo. Ninguém curtiu. E aí, para poder curtir, as pessoas estão adentrando num campo de uma devassidão, de uma exposição, para que elas possam ter uma curtida. E se a pessoa depende da curtida do outro para poder se sentir bem, é porque ela não se atribui a si o valor que deve ser atribuído. Paz, meus irmãos, ou não sei. Um homem compartilhou comigo, casado. Eu e a minha esposa, por vezes, temos algumas DRs em casa, porque ela me cobra que eu não faço nenhum comentário sobre ela nas redes sociais, porque eu não digo nas redes sociais que eu a amo, mas eu falo para ela que eu a amo, mas eu não publico. Isso me remete a uma história que hoje também Carlinhos compartilhou, de uma declaração de amor que uma esposa fez para o esposo e publicou nas mídias sociais. Lindo, todos elogiaram, lindo. Quando o esposo toma conhecimento, ele diz, eu não sabia disso, ela nunca falou isso para mim, mas foi admirada por aquilo que colocou, por aquilo que postou lá nas mídias sociais. Então, há um cansaço existencial que tem tomado a vida das pessoas por esse viés, que é o viés de poderem ser percebidas, de poderem ser valorizadas. Isso somado, meus amados irmãos, às contingências que nós temos no mundo, às múltiplas tarefas que nós temos no mundo. Por vezes, nós ouvimos de alguém falar, eu estou esgotado. Por vezes, eu me percebo na vida esgotado.
sem forças. Então, a palavra do Senhor Jesus, o convite do Senhor Jesus, é para todos, mas em especial para estes, para você que se percebe na exaustão, para que você que se percebe, então, como que alguém que foi espancado, para você que se percebe neste burnout, nessa dimensão de esgotamento na sua vida, da luta ou das lutas que tem na vida. Nós vivemos num mundo de muitas batalhas, mas há uma grande batalha que sobrepõe a todas estas, que é a batalha espiritual. Então nós devemos entender em que luta nós estamos, em que frente nós estamos, porque se nós abrimos várias frentes de lutas, e dizem aí os entendidos, que na Segunda Guerra Hitler só não conquistou toda a Europa, porque ele abriu frentes de batalhas em vários lugares, ele foi abrindo em vários lugares. Se você abrir várias frentes de batalhas na sua vida, se você quiser organizar tudo na sua vida, colocar tudo direitinho por você mesmo, você vai se esgotar, você não vai conseguir. Então, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados. A palavra sobrecarregado, no original, tem a ver com peso, com carregar. Descreve um navio ou um animal que é sobrecarregado em mercadorias, em peso. Por exemplo, navio que os cargueiros que aqui atracam na Praça Mauá e que tem aqueles containers, então como que para poder dar uma viagem só, coloca além da capacidade que o navio tem. Além da capacidade. Sobrecarrega o navio. É aquele que pega, na época do Senhor Jesus era um animal, ainda hoje nós temos o boi que puxa o carro de roça, e nós temos animais que assim fazem, mas é como você pegar o seu carro e querer colocar no seu carro uma mudança que o seu carro não tem capacidade de poder comportar. Onde é que isso entra? É aquela perspectiva que nós nos sobrecarregamos nas preocupações, nos sobrecarregamos então na perspectiva de querer dar conta, nos sobrecarregamos na perspectiva de querer enriquecer, nos sobrecarregamos, a vida passa e a gente não percebe porque a gente está sobrecarregado. E isso sem contar a possibilidade de um acidente. Quem quer controlar tudo, sempre acaba escapando alguma coisa. Quem quer ter tudo sob controle, por vezes sempre escapa alguma coisa. Já brincou de dominó? Não de jogar dominó, mas de fazer aquelas casinhas, ou aquele efeito dominó. Você coloca então as peças para poder fazer, e tem gente que faz disso um hobby. Colocam assim centenas ou milhares de peças, demora um tempão, e depois um peteleco numa peça, aquele efeito em cadeia e filma, é aquilo que passa rápido, não é? Demorou muito tempo e é lindo. Mas se você já teve essa distração, e você foi colocando uma peça após a outra, já aconteceu, diante de completar a sequência, uma das peças que você estava colocando, quem sabe quase lá no final, a antepenúltima, a penúltima, você colocou de maneira não devida, escapuliu e caiu tudo? Já aconteceu isso com você, essa brincadeira? Na nossa vida, por vezes, é assim. Em tantas vezes é assim. Nós queremos ordenar tudo, nós queremos controlar tudo, nós queremos ter tudo ali, e daqui a pouco num esbarrão, daqui a pouco num tremor, daqui a pouco numa circunstância, nós colocamos tudo por água abaixo. Então, nesta perspectiva, o convite é feito para os que estão sobrecarregados, porque Jesus é aquele que oferece leveza. Jesus é aquele que oferece leveza. Deus nos criou como seres humanos e não como burros de carga. Deus não nos criou para levarmos peso. Jesus veio ao mundo para levar o peso que por vezes nós carregamos em nossos ombros. Então, para quem que é feito o convite? Ele é feito para todas as pessoas, em especial para as que estão cansadas
e sobrecarregadas. O que é oferecido a partir deste convite? Então, a irmã Tatiane, no convite dela, o que ela oferece? A oportunidade de poder estar na formatura, de ter aquele momento gostoso, depois, quem sabe, ter uns comes e bebes, de ter uma alegria, tá? Os convites nos convidam para alguma coisa, em geral para algo que é bom. O convite do Senhor Jesus tem a proposta, justamente que é esta, de oferecer alívio, descanso a todos que estão cansados. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Existem dois descansos. Um descanso espiritual, que é quando nós partimos deste mundo. A nossa querida e amada irmã Célia, que chegou à igreja há pouco tempo, tem pessoas que se aproximam da gente e marcam a gente. Ela veio pela primeira vez no seminário de oração. Quem a trouxe foi uma senhora que trabalhava na casa com ela, cuidando dela. Observem isso. Olha como é que Deus coloca pessoas em lugares para abençoar outras pessoas. Ela veio naquele encontro. Depois ela vem conversar comigo no gabinete. Ela conta a história de vida dela, do que ela passou, dos caminhos e descaminhos, aquelas coisas todas que alguns irmãos aqui conhecem. Ela aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ela tem um semblante bonito, leve. Ela marca a data do casamento comigo. Pastor, nós vamos fazer o casamento agora no mês de setembro, marca na sua agenda. Nesse meio tempo, ela tem o agravamento da enfermidade. Eu liguei para o Vladimir ontem, senti no coração, e ele abriu o coração comigo, demonstrou a emoção, e hoje ela partiu. Esse é o descanso que todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, no dia que partir, porque todos nós partiremos, nós vamos experimentar. A morte, em algumas ocasiões, é para o servo de Deus um grande descanso. E isso não quer dizer que nós vamos buscar a morte. Isso não quer dizer que nós queremos morrer, pelo contrário. Mas é para poder ter esse entendimento, ter essa perspectiva. Mas há o descanso que nos é dado nesta existência. Há o descanso que nos é dado neste momento. Quem sabe aqui nesta noite, em nós, entre nós, quantas pessoas estão precisando deste descanso, deste largar do peso, deste soltar do peso. E eu venho a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A palavra descanso se aproxima aqui da palavra Shabá, que é a palavra sábado, ou sabá, que tem um sentido de descanso. Depois de 6 dias de trabalho, o Senhor descansou. Então, é o momento sabático. Você tem momento sabático, irmão? Você tem tempo de descanso, irmão? Irmão, eu e você precisamos ter momentos sabáticos. Eu e você precisamos reservar um momento para que nós possamos descansar. Descansar, que pode ser o fato de poder deitar e passar um dia deitado, descansando, lendo um livro, assistindo um filme. Mas descansar que tem a ver com mudar. Tem gente que não desgruda do computador, trabalha no computador e fica no computador, e o tempo todo não muda, então não tem um descanso. É mudar uma atividade. Observe como que o culto é maravilhoso, porque ele nos convoca a uma mudança de atividade. Quando a gente não está no culto, eu não sei se acontece com você, parece que a semana emendou uma na outra. Acontece com você? Parece que a semana emendou uma na outra, porque o encontro, a comunhão, ela traz refrigério para cada um de nós. Jesus oferece descanso para pessoas que estão exaustas. Jesus oferece descanso para pessoas que estão ansiosas. Jesus oferece descanso para pessoas que estão estressadas. Jesus oferece descanso para pessoas que estão preocupadas, para pessoas que querem controlar o incontrolável. Como é que vai ser amanhã?
como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar. Então Jesus é aquele que nos oferece o descanso, porque vem da proposta: se você recebe o meu convite, caminha comigo, deixa que eu cuido disso para você. E aí então, este convite, ele além de oferecer descanso, ele tem uma proposta de oferecer companhia, porque diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então não é tirar um peso dos seus ombros e depois te deixar lá ao léu. Tirou o peso e agora você não. O convite é para você deixar o peso e caminhar com ele para não pegar mais peso. O convite é para você entregar a vida ao Senhor Jesus e caminhar com ele. O jugo é uma palavra que nós conhecemos daquela travessa de madeira esculpida que fica sobre o dorso de um par de animais, permitindo então que sejam bois ou que sejam outros animais que puxem um arado, que possam então ali cumprir um serviço agrícola. Então tem a ver com essa ligação e com este peso. Mas pastor, como poder entender isso, jugo, se a proposta do Evangelho é liberdade? É a ausência de jugo, sem dúvida. No Velho Testamento, o profeta Isaías, ele vai falar sobre isso, que Deus tiraria dos nossos ombros o jugo. O que nós temos que entender é que a nossa relação para com Deus, quando nós entregamos a vida a Ele, é neste momento que nós alcançamos a liberdade, no sentido pleno da palavra. Não há liberdade fora do Senhor Jesus. Não há liberdade fora do Senhor Jesus. Precisamos ter uma mente transformada a cada momento, para que nós não entendamos que liberdade, para que nós não entendamos que seguir ao Senhor Jesus tem a ver com seguir preceitos, tem a ver com seguir regras. Sim, tem a ver com os preceitos, tem a ver com as regras, mas tem a ver com isso a partir do momento que nós seguimos ao Senhor Jesus. Repito o que eu disse hoje pela manhã, no comentário do C.S. Lewis, quando ele fala sobre o texto que diz que sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esta convocação de perfeição. Alguém aqui é perfeito? Nenhum de nós somos perfeitos. Como que Deus pode exigir perfeição daquele que não tem condição de ser perfeito? C.S. Lewis dá uma explicação que eu achei muito boa. Ele fala: se não há um desejo de ser perfeito, tem alguma coisa errada. E se há um entendimento que por você mesmo você pode ser perfeito, está mais errado ainda. O movimento é o seguinte: eu quero a perfeição, vejo que por mim mesmo eu não consigo a perfeição, e eu me coloco perante Deus, aquele que me aperfeiçoa, aquele que cuida da minha vida, aquele que me ajuda. Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele a concluirá. É nesta perspectiva. Nós não podemos aceitar o padrão que é dado no mundo, não podemos aceitar como comum, e não podemos usar o chavão: eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Não é desta perspectiva, é almejar a perfeição, mas a partir deste desejo entender que não é possível sem Jesus, é render-se a Ele, e render-se ao Senhor Jesus é ter liberdade. Livre é aquele que tem Jesus no coração. Livre é aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus. Este jugo, não é? Ele é melhor entendido por aspecto da liberdade, quando o texto fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Este jugo não tem a ver com peso, mas tem a ver com ligação. Jesus quer andar com você, do teu lado. Jesus quer estar no banco do carona com você. Jesus quer estar ao teu lado em qualquer situação. Ele dentro de você, dentro de mim, para na nossa caminhada, podemos então, com a presença dEle, entendermos qual é o caminho. Senhor, o que eu faço agora? O que eu decido agora? É Jesus que nos ajuda, é Ele que nos dá a tranquilidade, é Ele que, frente à notícia pior possível, Ele acalma o nosso coração, porque de cabeça quente nós não conseguimos resolver nada. De cabeça quente nós não conseguimos resolver nada.
Então é a presença de Jesus que nos acompanha, que nos auxilia e que nos alivia. Não é bom você andar com uma pessoa com quem você pode compartilhar? Não é bom você estar com uma pessoa com quem você pode dividir? Pois Jesus é esta pessoa 24 horas por dia, comigo e com você. Aprendei de mim. Aprendei de mim. No dia em que eu falar que não aprendo mais nada, eu tenho que estar preparado para deixar esse mundo. Porque enquanto aqui estiver, eu tenho que aprender. Sempre precisamos aprender. Aprender do Senhor Jesus, porque Jesus é o mestre por excelência. É aquele que nos ensina. É aquele que nos coloca à frente a realidade do que nós temos a fazer. Na nossa célula, quinta-feira, a irmã Luciane conduzindo muito bem, em algum momento falamos sobre o fruto do Espírito. E lá aconteceu o que em geral acontece quando nós olhamos o texto de Paulo em Gálatas, que fala que o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. A tendência minha e sua é de podermos olhar para essas fatias do fruto do Espírito e podemos falar, eu não tenho domínio próprio. A gente quer pegar uma porção do domínio próprio. Porque eu não sou longânimo, eu sou pavio curto. Então quero pegar uma porção do pavio, do pavio curto aí. Quero pegar uma porção do ser longânimo. Meus irmãos, não são frutos, é fruto. E as fatias do fruto são ali apresentadas. São referências para que nós, ao observarmos, eu estou muito estressado, eu estou explodindo à toa, eu estou pavio curto demais, eu estou muito vulnerável às tentações, são indicativos de que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. O fruto é do Espírito, e ele é produzido a partir do enchimento do Espírito. Então não é para poder buscar um pouquinho do domínio próprio, um pouquinho da mansidão, ou um pouquinho daquilo, ou do outro. Pense na água do radiador do carro. Quando você lá vê que não está no nível, você completa com água. Essas fatias, elas apontam que nós precisamos buscar mais do Senhor. E aí quando nós buscamos mais do Senhor, do Espírito Santo de Deus, então nós vamos ter na nossa vida essas evidências do Espírito, e isso é uma dinâmica para a vida toda. Ninguém alcança aquilo ali e fica parado. É uma dinâmica para a vida toda. E nessa dinâmica da vida toda é que nós precisamos da presença do Senhor Jesus. É que nós precisamos caminhar com Jesus. Meus queridos e meus amados, nós estamos no primeiro dia da semana, mas o primeiro dia útil é amanhã. E segundo alguns propaladores de notícias ruins, a semana não vai ser fácil. E se você quer trilhar bem, você precisa sair daqui hoje com Jesus. Você precisa sair daqui hoje falando, Jesus, eu quero contigo, o Senhor não me deixe. Se o Senhor não for comigo, eu também não quero ir. Eu quero a tua presença, eu preciso da tua presença ao meu lado. É esta a perspectiva daquele que ouve o convite, já que ninguém é obrigado a aceitar, é daquele que ouve e responde a este convite. Em outras palavras, no livro de Apocalipse, este convite é dado da seguinte maneira: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você não abrir o coração, Deus não vai arrombar a porta. É a perspectiva do profeta Isaías que nos coloca à frente a uma outra realidade. Que se o convite é feito a todos, ele não está disponível a todos o tempo todo. Se o convite é feito a todos, ele não está disponível a todos o tempo todo. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem justo o seu pensamento. Já observou quantas vezes na Bíblia aparece a expressão, hoje é o dia da salvação,
se hoje ouvir a minha voz. Pensa comigo. O tempo que nós vivemos, dividido em passado, presente e futuro, não é o tempo de Deus. Deus está olhando de cima e vendo aquele tempo numa existência só. Mas nós vivemos numa esfera de tempo em que tem as limitações. Então as decisões importantes da nossa vida no campo espiritual precisam ser tomadas hoje. Se você não tem Jesus no seu coração, hoje, não com medo de que vai morrer, mas pela perspectiva do que Deus tem para te oferecer, e a convicção de que quando a morte chegar, está resolvido. Está resolvido. Com todo respeito àqueles que professam uma fé diferente, e aí eu não falo de religião, eu falo da Bíblia, eu prego a Bíblia. Eu e Simone participamos de um funeral nesta semana de uma pessoa não crente. E lá então todo o ritual da cerimônia, e nós, quando era alguma coisa que a oração do Pai Nosso eu recitava. Quando era a perspectiva de alguma coisa eu recitava. Mas quando em alguns momentos estendo as mãos para cá, para o corpo do defunto, e vamos orar, e vamos pedir que ilumine a alma dele, não tem como estender a mão. Porque a Bíblia fala que depois da morte procede-se o juízo. A decisão é algo para hoje, é algo para agora. Mas você pode ficar muito confortável, o público aqui é 90% de cristãos. Você pode ficar muito confortável, falando o seguinte: eu já tomei a minha decisão. Deixe-me contar uma coisa para você. Pastor Jeremias Pereira conta a história de um menino que infernizava a igreja atacando pedra na igreja. Tacava pedra. Imagina isso. E ali com algumas ações colocadas como se fossem repressivas, o pastor Jeremias falou assim: não, vamos encontrar outra maneira de cuidar com esse menino. Vamos encontrar outra maneira de lidar com ele. E ali então encontrou uma maneira de poder visitar o menino, a família do menino, conhecer a realidade do menino. E aí, pela graça de Deus, o menino percebeu a perspectiva da demonstração de amor, olha só, e o menino aceitou Jesus como Salvador. Olha que coisa linda. O que tacava pedra, aceitou Jesus como Salvador. Aí, ele veio à frente, quando foi feito o apelo. Houve uma alegria na igreja enorme. No domingo seguinte, o menino estava lá de volta. O pastor fez o apelo e ele veio à frente de novo. No outro domingo, o menino estava lá. E aí o pastor fez o apelo, o menino foi à frente de novo. E todos os cultos o menino ia à frente. Os presbíteros se reuniram, né? Fosse batista, era diácono, e falaram: o pastor tem que orientar esse menino, porque a salvação é uma vez só, ele vem todas as vezes, tem que conversar com ele. E aí foi conversar com o menino: meu filho, você tomou sua decisão naquele dia? Tomei, pastor. Você tem confiança disso? Tenho, pastor. Está certo disso? Estou, pastor. Então por que você vem à frente de todos os cultos? Pastor, é tão bom que eu quero aceitar o tempo todo. Eu quero aceitar o tempo todo. Não descanse numa decisão que você já tomou há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos atrás. Para você, para mim, o convite é: renove a tua fé, consagre a tua vida, volte ao primeiro amor. O convite está dado, a resposta, cada um de nós é que damos. Não poderia terminar esta palavra sem deixar uma oportunidade de manifestação a este convite. Eu gostaria de saber se há alguém aqui em nosso meio que, entendendo a proposta desse convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. Se há alguém aqui nesta noite que, entendendo para além das palavras do pregador, mas
ouvindo o toque do Espírito Santo de Deus, quer entregar a vida ao Senhor Jesus, levante a mão onde você está. Tem alguém aqui nesta condição que quer entregar? Confirmar para sempre, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem alguém que quer fazer isso? A segunda pergunta é a seguinte: tem alguém aqui em nosso meio que já tomou esta decisão, mas não importa por que motivos, pegou um caminho desviante, se distanciou, mas agora quer voltar? Eu quero voltar para Jesus. Levante a mão onde você está. Tem alguém? Eu quero voltar para Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. E eu quero voltar para Jesus. Amém?